um bate-papo que vamos fazer agora com o Profeta Amaro. O Profeta Amaro é alguém que eu conheço há quase 20 anos. Eu acredito, Amaro, que nem você e nem eu vimos uma situação dessa que hoje o Brasil inteiro está passando. E nós marcamos essa live porque nesses quase 20 anos que nos conhecemos, você tem dado direções proféticas, tanto para nós, nosso ministério, como milhares de pessoas hoje no Brasil inteiro. E aonde eu vou, eu sempre falo de você, e as pessoas hoje preencheram toda a tua agenda. É até difícil entrar na tua agenda. E essa live é para trazer um esclarecimento profético desse momento que Deus tem te falado, como que nós, cristãos, devemos reagir neste momento, que temos dois problemas. Nós temos um problema que é a epidemia, como tantas outras, mas temos essa, e essa epidemia sendo usado infelizmente, politicamente, e trazendo um grande terror para muita gente. Então, a palavra é sua. Aquilo que Deus te usar, deixa usar. Amém. De vez em quando, eu sei que você não gosta, mas de vez em quando eu vou te interromper, falar um pouquinho, te perguntar algumas coisas, tá bom? Ok. Eu tenho que falar algo assim. Eu tenho que ir mais atrás no tempo para poder chegar na situação atual. É uma explicação que eu chamo de técnica. Deus vem falando 10 anos, 8 anos, 10 anos atrás, que me deu um aviso. Eu anotei isso na minha agenda, eu sei que eu tenho isso anotado, e que ele estaria mandando na terra ele usou o termo o verdugo coroado. Aí eu não lembro se foi verdugo coroado ou verdugo com coroa. E há 10 anos, 8 anos atrás, eu interpretei isso dessa forma, né? De uma forma coerente. Verdugo, aquele que vem aplicar uma multa, disciplina. Não é? Coroado é alguém que é autoridade. Verdugo. E aí o tempo passou e o verdugo coroado, que Deus havia falado naquela época, eu interpreto hoje como a situação que estamos vivendo, mas ele usou a palavra verdugo coroado. Eu expliquei isso para algumas pessoas, os meus contatos, reuniões, principalmente lá naquele grupo de Campo Grande que eu tenho, os amigos, e você também. Você também tem. E Deus vem falando isso. Há uns anos atrás, em 2016, creio que foi dia 5 de fevereiro, Deus me fez ver um mapa do Brasil. Eu encontrei um mapa, né, do Brasil. E eu fiz umas linhas vermelhas assim. Eu mandei essa foto para você. Esse documento original está comigo. Agora eu não sei por onde eu guardei ele, mas ele está comigo, original. Eu depois tirei foto dele e fui espalhando para os amigos. 5 de fevereiro de 2016. Na época de 2016, nós interpretamos isso que alguma coisa invadindo o Brasil, ou pontos de eclosão de algo, porque é tudo vermelho, ou parcialmente vermelho, riscos vermelhos. Amém. E ficamos observando. Em 2016 ainda, ou foi início de 2017, eu estive na Colômbia. E na Colômbia, eu vou na Colômbia há 11 anos. E eu conheci lá, através do apóstolo Roosevelt Muriel, ele é amigo, e fomos tomar um café
comercial lá. E ficamos conversando. O apóstolo chama-se Eduardo Canhas. E conversando com ele, eu tive uma visão. A visão era uma pedra trabalhada pelo tempo, não trabalhada por mão de homens. Em cima dessa pedra, uma Bíblia. Em cima da Bíblia, a Constituição, e em cima da Constituição, outra Bíblia, e, sobretudo, uma mão. Eu mandei a foto para você. Eu tenho a visão, e eu comentei isso ainda em 2017, numa reunião lá em Florianópolis, dessa visão. E estava perto de mim uma jovem que começou a fazer um rabisco, né? Ela é desenhista lá, ela é artista. E ela começou a fazer um esboço. E ela me mostrou o esboço daquilo que eu estava dizendo. Eu disse, não, essa mão não é assim, não tem essas faíscas aqui. A pedra não é assim. E eu fico consertando segundo a visão. Então, a visão que eu te passei, ela se parece muito com a visão original. Esse documento original está na mão do Eduardo Canhas, que eu dei a ele. E falei para ele que Deus estava imprensando o manual de vida de uma nação, que é a Constituição, através do manual de vida, não é? Que é a Bíblia. Então ele estava apertando o manual de conduta. Amaro, deixa eu falar para aqueles que estão com a gente. O Amaro me passou todos esses desenhos e nós comentamos em janeiro na Escola do Sobrenatural. Nós comentamos novamente sobre esses desenhos. Ele já tinha me passado e nós comentamos outra vez, como se fosse uma coisa que estava para acontecer. E o Amaro, na época, me disse que eu prestasse atenção naquele desenho. Então, só para testificar que em janeiro nós comentamos sobre esses desenhos. E observo que na pedra, embaixo assim, do desenho, ele escreveu: abalarei de novo, abalarei novamente. Abalarei novamente. Abalarei novamente. E abalar tem a ver com estrutura. E estamos com esse desenho, mostramos ele para algumas pessoas. Viu, Amaro? Na reprodução que eu faço da live no YouTube, eu vou pôr o desenho quando você estiver falando, porque eu tenho o desenho daí, como é editado para o YouTube, eu vou pôr o desenho para as pessoas estarem observando esses desenhos. Esses desenhos, embora o desenho da pedra foi feito em 2017, porque eu estava relatando isso para um pastor, a visão foi em 2016. Os dois foram em 2016. E está lá anotado, a pessoa fez tudo bonitinho. Pronto, essa aí agora mudou, amém? Nós atravessamos 2017, 2018. E Deus disse, agora eu vou falar de tempos. Deus disse que a mudança estrutural começaria no dia 11 de novembro de 2019. Eu disse isso nas reuniões em Campo Grande, né? Aqui, por onde eu passei, mas eu lembro muito de Campo Grande. Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, porque existe outros Campo Grande. E aí, nós fazemos parte de uma equipe, um grupo, e ficamos trocando informações. E entraríamos na nova estação, saímos da estação dia 11 de novembro de 2019 e entraríamos na estação entre 4 e 5 de abril de 2020. Isso foi falado no final de março, numa dessas reuniões. Não sei se com o Dinho, você conhece o Dinho? Sim. Eu não lembro se foi com o Márcio, eu não lembro com quem foi. Eu sei que foi nessas reuniões. Isso está tudo gravado. E você sabe que o presidente, ele considerou um jejum para a nação no dia 5, para o dia 5.
Só que isso já estava avisado no mês anterior. E de lá para cá, Deus foi dizendo que essa década, 2020 a 2029, é uma década de governo, que ele vai trabalhar o governo, o eclesiástico e o secular. Então, Deus está trabalhando esse processo eclesiástico e secular. Mas aí, como é que fala? A disciplina, as coisas, a correção, começa na casa dele. E começou esse trabalho de Deus. Bom, só que Deus disse algo antes também, que eu tenho isso registrado, que esse tempo que ele determinou começou em 2015, vai até 2028. São 13 anos. E esse tempo aí eu descobri que o meio desse tempo é 2021. Então Deus está trabalhando com doses homeopáticas. Deus nunca obedeceu a gente, porque para mim eu queria saber tudo, para poder informar tudo. Mas Deus não faz isso, ele fala dose homeopática, fala pequenos avisos. Então nós estamos numa década de governo, e o governo vai ser abalado, de dois governos. Isso não é a nível de Brasil, é a nível de Terra, planeta Terra. Todos os governos serão abalados. Então Deus está usando uma estratégia chamada verdugo coroado. É verdade. Verdugo coroado. Amaro, no final do ano, todos os anos eu faço profetizando o ano seguinte. E 2019 eu fiz os últimos 7 dias profetizando 2020. E agora você falando que o julgamento começa primeiro na casa de Deus, Deus me mostrou o julgamento do incensário. Você se lembra em Coré, o que aconteceu com Coré? A Bíblia diz assim, e ele estava acompanhado de 250 homens poderosos. E o Senhor me mostrou que faria exatamente um julgamento dentro da igreja, que 250 homens que abandonaram o poder de Deus e começaram a confiar nos homens poderosos, iriam ser tragados pela terra. Eu revelei isso no Centro Apostólico Koinonia lá de São Paulo e depois lá em Palmas, e só para testificar o que você está falando, que vários profetas têm tido a mesma direção, que vai ser uma limpa. E nesse mesmo profetizando eu falei que a igreja que as pessoas conheciam até ali não conheceriam mais, porque esta igreja ia sumir e apareceria uma igreja com uma outra roupagem, com tudo diferente. E é o que nós estamos vendo, a igreja de programa, a igreja de vamos dizer, de campanha, a igreja movida por festivais, festas, shows e etc., essa daí deixou de existir, porque agora quem é e quem não é, não é. Porque o crente que é crente agora sabe aonde buscar o Senhor. E aqueles que estavam só na festa ou vão começar a buscar verdadeiramente o Senhor, ou senão vão ficar no meio do caminho, né? Amém. Deixa eu... que tem a ver com o tempo. Deus disse que essa semana que nós estamos, ele disse que eu prestasse, eu estou falando a palavra para mim, eu estou revelando o que Deus disse para mim, que eu prestasse atenção do dia 17 ao dia 21 de abril. Então 19 é hoje. No mundo espiritual que eu vejo, não é? Olhos espirituais, e eu também tenho olhos físicos,
no mundo físico eu vejo coisas e no mundo espiritual também vejo. Então eu vou dizer que a céu aberto, né? Que isso aqui era uma coisa meio grupo, meio família. O céu está aberto. O céu está aberto. E quando eu vejo o céu aberto, eu vejo movimentações. Eu chamo a palavra ministros se movimentando. Então eu olho para cima, a ideia, para você ter uma ideia, é como se fosse uma explosão de bomba atômica, apenas com aquela parte superior, aquele anel, sem o cogumelo todo, só aquela parte. E eu olho para cima, assim, no mundo espiritual, olho para cima, então eu vejo aquela grande desenho de um registro de uma bomba atômica, vamos dizer assim, e eu vejo ministros caminhando ali de um lado para outro. E eu disse hoje para minha esposa que os ministros de Deus, alguns, já desceram do mundo espiritual para o mundo físico e estão caminhando. Então eu vou dizer, por onde eu estou vendo? Eu estou vendo em Curitiba, propriamente dito lá, Curitiba, Campo Grande, Palmas, Brasília, Rio de Janeiro, mas em lugares específicos. Rio de Janeiro, eu vejo no bairro Tijuca. Eu conheço o Rio. Eu vivi no Rio 38 anos. Então Amaro, só um minutinho. Deu uma cortada na internet quando você começou a falar os lugares. Você podia repetir? Sim. Curitiba. Certo. Campo Grande, Palmas, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, ele me mostra um lugar muito particular, que é a Tijuca, próxima à Praça Sans Pena. O que você está vendo lá? Eu vejo movimentações ali naquele trecho. Na Praça Sans Pena, no passado, tínhamos uns cinemas ali do lado de lá, do lado de cada praça. E ali, hoje ele tem ali um metrô por ali. Eu estou vendo essa movimentação ali. Por que ali? Eu não sei. A gente não tem ideia. Em Palmas, Deus também me mostra, ele está ali próximo ao centro geodésico. Não está no centro, mas está próximo ali daquele trecho. Em Curitiba, está próximo ali daquele Teatro dos Arames. Certo. Está próximo dali, que eu conheço o lugar. E São Paulo também. São Paulo não está bem no centro de São Paulo, está fora, está na periferia. Está bem periférico ali. Como quem vai para Campinas. Como quem sai de São Paulo e vai para Campinas. Agora, quem crê, crê. Quem não crê, não adianta nem ficar vendo essa live, que vai começar a julgar, vai começar a dizer coisas, não é? Isso. Um homem de 72 anos, que é o meu caso, não é, falando umas coisas dessas, mas esse cara tá louco, tá ligado? Não sou louco. Eu falo aquilo que vejo. Quando Deus não fala, não mostra, não digo nada, mas aqui no Nordeste particularmente, eu vejo eles sobre todo o Nordeste. Então, ainda não estão no mundo físico, estão ainda no mundo espiritual. Mas olhando, eu vejo aquele pedaço ali de Fortaleza, Pernambuco, Piauí, né, ali na beirada do Rio Grande do Norte, ali perto em João Pessoa, mas ainda está no alto. Em João Pessoa está bem próximo ali daquele hotel que fica na beira do mar, na beira da praia, um hotel que parece de cima olhando, parece um disco voador. Certo. Está por ali, só que não está embaixo, está em cima ainda. É como se viesse vindo.
Eu não sei compreender isso assim, mas eu estou vendo, estou revelando, estou dizendo o que eu estou vendo. E isso não vai ficar desta forma, porque Deus... Eu ministrei domingo na igreja, aqui, nossa igreja, via online, sobre justiça de Deus, sentença, disciplina, correção. Porque Deus disciplina e corrige a quem Ele ama. Então, o Brasil... outra coisa. Estamos dentro de uma disciplina. Qualquer pessoa inteligente sabe disso. Não precisa ser muito inteligente para entender essas coisas. Deus disciplina quem Ele ama, quem Ele corrige. Então, Deus está disciplinando. Bom, isso é um ponto. O outro ponto, Deus disse que a Colômbia é um celeiro e um referencial. E disse que o Brasil é um celeiro e um referencial. E eu interpreto a palavra celeiro como um depósito. E interpreto Colômbia como um depósito. Depósito de quê? Um depósito coloca várias coisas. Então, o Brasil é um celeiro. Então, o Brasil está sendo trabalhado para que pessoas venham de fora ver o significado da verdadeira adoração. E eu quero que fique isso bem claro, porque isso está gravado também, que eu vou falar agora, que Deus está trazendo uma movimentação ao país, Brasil, muito semelhante à Rua Azusa. Isso já está gravado e agora estou revelando isso aqui. Então, Amaro, na verdade, é o avivamento que a gente tem profetizado aí nos últimos 5 anos, que todo mundo perguntava, mas que situação está a igreja? Eu mesmo dizia, gente, antes de um tsunami, há um recuo das águas. Então, quer dizer, a igreja secou, e agora, vindo um avivamento, é como se viesse uma onda para abalar toda a nação de uma maneira tremenda e poderosa. Sim. E outra coisa, há uns tempo atrás, eu mandei uma foto de machixe. E machixe, tem um ditado popular, e isso creio que seja verdade, que quanto mais você pisa no machixe, não no machixe, mas da rama do machixe, mais multiplica. E a igreja passa por essas coisas eventualmente, regularmente, para que se multiplique. Porque Deus está abalando nossa comodidade. Porque está cheio de crentes obesos espirituais. Obesos espirituais. Não desgastaram aquilo que recebeu. É verdade. Obesidade espiritual. É muito cômodo sentar, é muito cômodo estar online verificando. E isso me trouxe um problema. Que depois não use essa desculpa cibernética para não comparecer mais na igreja. Porque isso vai ser uma desculpa cibernética. Não, naquele tempo a gente nem saía de casa e tal. Eu já disse isso. Eu fico preocupado com essa história, que está muito cômodo você ver as coisas pela internet. Isso é um acidente de percurso. Não faz parte da nossa rotina. É verdade. E tem uns delinquentes gospel que gostam e vão saber aplicar isso muito bem, né? Eu chamo isso de delinquência gospel. Olha, bem usado, Amaro, porque há uma motivação das pessoas em não querer congregar. Como se o congregar fosse um ato dispensável. E é na congregação que você busca ensino, você busca disciplina, você busca conselho. É muito fácil online você querer ser pastoreado. E online não pastoreia ninguém. Eu tive um caso, Amaro, há algum tempo atrás, que eu tinha uma ovelha que ela pecava, em vez de confessar os seus pecados com a gente, ela ia para uma pastora de outra cidade confessar e voltava tudo bem. E o que acontece? É a mesma coisa do online. Ele tem uma vida espiritual online,
mas não tem um pai espiritual, porque o pai espiritual não é online, o pai espiritual está presente, o pai espiritual é aquele que disciplina, aquele que acarinha, aquele que dá a palavra de conselho, e online nós não temos pais espirituais. Então é que nem filme ou programa, acaba e acabou. Quando você tem um pai espiritual, não. Você tem uma continuidade, cria raízes, dá frutos, e por isso que é importante que as pessoas congreguem. Eu tenho lutado para a igreja voltar a ser culto presencial o mais rápido possível, porque foi uma luta de muitos anos que nós tivemos de leis e etc. E simplesmente as leis não estão sendo respeitadas. Por mais que a igreja hoje seja decretada pelo governo como atividade essencial, o judiciário não está respeitando a lei. Mas nós temos que voltar a congregar normalmente. Sim. Deus, voltando ao assunto de 17 a 21, que Deus falou desse período, né? Hoje é dia 19. Hoje, no mundo espiritual, eu continuo vendo os ministros de Deus aqui em São Luís, eu já vi nos bairros. O que é que eles vêm fazer? Se eu soubesse, eu diria, mas eles são mensageiros de Deus que trazem sentença, justiça. Eu creio assim, porque Deus é justo. Deus é justo. Então, os ministros que você está falando, na verdade, é uma força angelical destinada para isso. Já tem milhares, em todos os pontos do Brasil. Agora, Deus abre a nossa visão para a gente ver, né? E Deus dá uma pequena amostra. Por que você está preocupado? E eu tenho base bíblica para isso. Não é? Quando aquele assessor do profeta lá na Bíblia estava com medo, e o profeta disse: Deus abre os olhos para ele ver. Tem mais aqui conosco do que aí fora. Então Deus abriu a visão do assessor do profeta, que é o Geazi. Porque, Amaro, há uns 10 anos atrás, eu falei para a apóstola Neuza Etioca o que será da igreja nesse caminho que ela está indo. Há uns 10 anos atrás. Do que eu estava vendo, a coisa piorou. Quer dizer, teria que vir uma ação forte de Deus para acabar com esse oba-oba que estava o evangelho, é claro. Apóstolo, vou lhe dizer uma coisa que eu tenho até medo. Mas o que nós estamos passando hoje ainda é amostra grátis. Eu creio. Amostra grátis. Outra coisa, Deus sempre trabalhou com doses homeopáticas. O que você está vendo, a construção do universo, né, daquilo que sabemos. Deus ele fez em etapas, 7 dias, 6 dias, não é? 6 dias. Ele fragmentou, ele podia fazer tudo de uma vez. Mas, então, as pragas no Egito, ele também mandou doses homeopáticas e foi vendo o coração do povo. Então, nós estamos passando, pelo que eu sei, meu intelecto, né? Isso é uma pequena amostra, mas os que estão guardados no Senhor, eu tenho base bíblica, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás ferido, praga nenhuma chegará à tua tenda, minha tenda é a minha casa, meu lugar. Então, eu tenho base bíblica sabendo que no mundo teremos aflições, plural, aflições, não é uma, são várias. Então, eu estou tranquilo, sei da responsabilidade, né, que nós temos, sei para que Deus nos chamou. Agora, a gente só fala o que Deus fala, né? E a gente não é adivinho, não adivinhamos nada. E tudo nosso, o senhor sabe disso, nós temos documento, nós somos pautados em documento, gravado, filmado, para depois não dizer que é coisa da nossa cabeça. Mas olha, você sabe, Amaro, que esse tempo que eu tenho vivido tem me lembrado muito aquele ano sabático que eu fiz em Israel.
dependência total de Deus, segurança de Deus, e esses 60 e poucos dias me lembra muito aquele tempo que não adiantava olhar para o lado, só tinha que olhar para o Senhor, a provisão vinha na hora certa, tudo vinha na hora certa, e eu acho que a igreja ela está tendo a oportunidade de viver isso, voltar a confiar em Deus. Sabe por quê? Porque o Salmo 108, verso 8, confia no Senhor, não confia no homem. Eu acho que está evidente agora. Ou você confia em Deus, ou você está muito em uma situação muito difícil, porque no homem não dá para confiar mesmo. E no homem que eu digo não é nos outros, é em você, porque você está trancado dentro de casa e não pode fazer nada. Quer dizer, só confiar em Deus. Eu tenho uma frase que Deus me dá umas coisas assim esplendorosas, eu anoto e depois envio para algumas pessoas. Uma das frases é essa: encontre um tempo para Deus antes que Deus te traga um tempo. É verdade. E Deus fez isso, né? Eu ministrei isso há uns anos atrás a um homem no Paraná. Me levaram lá e eu disse para esse homem: olha, você precisa arrumar tempo para Deus antes que Deus dê um tempo a você. O homem ficou bravo, como se eu estivesse preocupado com o tempo dele. E ele me irritou. E eu saí assim e fui para a calçada. Lá na calçada, Deus disse: volta lá e diz que eu vou dar um tempo para ele. E eu voltei e disse: ó, Deus mandou te dizer aí, tá? E vai te dar um tempo. E o tempo que Deus deu foi um tiro na coluna cervical. E num tiro na coluna cervical, ele está em casa até hoje. E a empresa dele não faliu, e a empresa não se acabou. E eu não sei, dessas 298 que estão ouvindo agora aí, né? Para quem eu estou dando esse recado? Encontre um tempo para Deus antes que Deus encontre um tempo para você. Porque quando vai te paralisar, te paralisa mesmo. Deus me paralisou num acidente em 2014, não tinha tempo para ele. Foram 9 meses guardadinho aqui em casa, não é? E eu tenho marcas no meu corpo. Então eu estou dizendo para você: encontre um tempo para Deus antes que Deus encontre um tempo para você. Preguei isso. Eu tenho uma frase guardada nos meus arquivos, assim: encontre um tempo para Deus antes que Deus encontre um tempo para você. Eu estava relatando o caso de um homem há muitos anos atrás, uns 18 anos atrás, 16 anos atrás, no Paraná, que ele não tinha tempo para Deus, e Deus mandou esse recado para ele. Ele ficou bravo comigo. E o tempo que Deus encontrou para ele foi um tiro na coluna cervical. Amaro, E aí, você já caminha comigo, nós conhecemos aí uns 20 anos. E você sabe que uma das prioridades que eu dou é obedecer a Deus. Muitos atos proféticos que você mandou eu fazer, eu já fiz, sem dinheiro, e fui do mesmo jeito e tal. Mas um momento que foi crucial no meu ministério e na minha vida foi o dia que Deus disse assim: eu quero... Me perguntou primeiro assim: você me ama? Eu digo: claro, Senhor. Ele disse: pois eu quero um ano sabático teu comigo e fora do Brasil. Aquele momento sabático, aquele momento, um ano com Deus, eu tinha certeza de uma coisa: se eu não fizesse, eu ia caminhar sem Deus. Mas se eu fizesse, viria uma nova unção, um novo poder sobre a minha vida, que me levaria para lugares que eu nunca imaginei. Então, quando as pessoas acham que não podem parar, este é o grande engano que elas têm. Tem paradas que são estratégicas de Deus para te preparar para os novos limites, as novas alturas que Ele vai te levar.
Então, para aqueles que Amém. estão nos assistindo, não tenha medo de Isso é parar. verdade. Não tenha medo de parar. Quando o Senhor me pediu o dízimo do meu tempo, a minha secretária, eu era advogado naquela época, minha secretária diz, mas como que o senhor vai ficar 3 dias no monte, os clientes, as audiências e tudo? Eu dizia, nada é tão urgente que não pode me esperar. Então, para você que está nos assistindo, já que o Amaro tocou nesse assunto, ponha isso como um padrão de vida, um estilo de vida na sua vida. Nada é tão urgente que não pode esperar. Saiba parar para ouvir a Deus, saiba ficar com Deus. Foi por isso, Amaro, que eu lancei, e Deus que me permitiu, de eu lançar este livro aqui, A Lei dos Dois Altares. O ano passado nós lançamos, por quê? Porque este livro aqui fala exatamente do altar secreto. Então, foi uma maneira que Deus usou para estipular agora, nesse tempo, para as pessoas reaprenderem aquilo que é básico. Vida com Deus, intimidade com Deus, vida de jejum, vida de oração, certo? Se você quiser comprar o nosso livro, você pode entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp 63 981 11 8945. Eu gosto muito de falar de tempo, gosto de falar do dízimo do tempo, do dia. Eu já falo sobre isso há muito tempo. Se você não fizer um acordo, um contrato, uma coisa pessoal para ter seu tempo, vai ter tanta coisa atrapalhando o seu tempo que você não vai ter mais tempo. Se há uma coisa que define as coisas de Deus, é tempo, né? Há tempo para tudo debaixo do sol. Está até declarado na Bíblia. Você tem que ter seu tempo. Não tem outra maneira? Não tem. Outra coisa que veio na minha mente, isso eu aprendi com você quando você disse que isso aí, há muitos anos atrás, numa palestra lá na igreja em Palmas, você falou que havia um segredo na Bíblia, um segredo militar que você estava disposto a revelar. É Judas 20, eu aprendi isso com você. É um segredo militar, a forma de você crescer. E eu divulgo isso para todo lado. E vai ser o texto decorado. E vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Se você não faz isso, você não tem como crescer. E isso tem que ter tempo. Esse é o maior segredo, eu acho, que depois que eu entendi o que era a lei dos dois altares, foi o segundo maior segredo que eu achei na Bíblia. Edificai a vossa fé santíssima. Quer dizer, você tem uma porção de fé que você recebe, que vem com ela, mas você pode aumentá-la. Aumenta como? Orando no Espírito. Orando no Espírito. Quanto mais tempo orando no Espírito, mais você vai ser, você vai a limites que você nunca foi. Então nós temos vários tipos de crente, mas nós temos um tipo que descobrem a revelação da palavra. E na revelação da palavra recebe o quê? Armas fundamentais para crescerem espiritualmente. E uma delas é Judas 20. Isso aí é tremendo. Isso é um parâmetro da minha vida há mais de 20 anos. Muita oração em língua. Você sabe, Amaro, que eu já orei tanto em línguas que hoje, quando eu começo a orar em línguas, o meu espírito parece que vai sair do corpo. Eu entro numa convulsão espiritual, uma coisa de louco, quando eu começo a orar em línguas hoje. De tanto que eu já orei em línguas, né? Isso está ensinado na Bíblia, só que são segredos que as pessoas não percebem. É verdade. Não tem como você crescer se você não praticar isso aqui. É um segredo militar, isso aqui. Essa é a técnica. Exatamente. Uma das técnicas. São várias, né? Mas essa é uma para mim fundamental. Eu aprendi isso com você. Eu quero falar para você que está nos assistindo
Porque quando o Senhor me mandou tirar um ano sabático, o Amaro foi usado para dizer o dia que eu tinha que entrar em Israel. 16 de março de 2011. Que dia que eu entrei em Israel, Amaro? 16 de março. De março de 2011. Porque é fundamental a obediência, mas para você obedecer tem que ter fé. E para ter fé, como que a gente gera essa fé? Orando muito em línguas. Não tem como fugir da regra que Deus inventou, né? Porque, Amaro, as pessoas ficam olhando para você e dizem assim, meu Deus, que coragem que o Amaro tem. Eles é que não sabem toda a luta interior que você vive para poder liberar uma palavra, gente, às vezes. E só pode liberar por quê? Porque tem fé. Senão não consegue liberar. É ou não é? Você tem que estar muito convicto, com absoluta certeza, convicção, porque também se pode profetizar pela sua emoção. Muita gente se profetiza pela sua emoção. É verdade. Outra coisa que Deus me lembrou aqui agora, que eu anotei, Deus disse que ia disciplinar uns profetas que falam baboseiras, usou a palavra baboseira, ia lavá-los com potassa de lavanderia. Já imaginou? Isso tem uns 2 anos, se não me engano. Eu vou o que ele falou, porque eu sei agora, eu tenho que ver certinho como ele disse, mas ele disse que uns profetas andam falando baboseira, a palavra baboseira, e queria disciplinar esses profetas com potassa de lavanderia. Potassa de lavanderia é soda cáustica. Soda cáustica queima. Você sabe que eu desde a minha infância, eu respeito muito a soda cáustica. Eu ia em um hospital em Curitiba que recebia as crianças que tomavam soda cáustica em casa, né? Porque era costume usar muita soda cáustica em casa. Elas eram todas comidas aqui, ó. Ela destrói todo o sistema digestivo e etc. Então, uma coisa que eu sempre tinha temor é porque quando eu ia para esse hospital, eu acompanhava a minha mãe, eu tinha aquele setor dos que tiveram problemas com soda cáustica. Então, isso foi uma marca que eu recebi na minha vida na infância. E as pessoas brincam no mundo espiritual pensando que nada vai acontecer, ninguém está vendo e nada. Eu sempre tive um ditado, que as paredes têm ouvido e o mato tem olhos. Mas no mundo espiritual existem muitas testemunhas o tempo todo nos vendo na intimidade e fora da intimidade. Por isso que a gente não pode só ser, nós ainda temos que aparentar que somos, nós temos que ter uma mente limpa, porque até a manifestação nossa, os jeitos, os trejeitos, dizem o que está na nossa mente. Verdade. Amém. Vou falar mais do Brasil. Vamos lá. Me trouxe algo no coração. Nós temos 10 minutinhos, Amaro. Um pouquinho antes dos 10 minutos, eu tenho que sair, senão a gente perde a gravação, tá bom? Mas nesse período que nós vamos ficar aí na quarentena, você até mais, porque o teu estado aí parece que a coisa vai longe. Nós vamos fazer mais lives falando de vários assuntos aí. Espero que não vá longe, não. Espero que não vá longe. Que nada. Amaro, foi umas férias que Deus te deu. Você estava viajando muito. Bagunçou tudo. Essa bagunça é uma bagunça organizada de Deus, né? É verdade. Quando foi para fazer o ano sabático, a primeira coisa que Deus me pediu foi minha agenda.
Eu estava lotado, estava pregando às vezes em 2, 3 cidades por dia. Eu lembro. Eu amanhecia em uma cidade, à tarde pregava em outra e à noite pregava em outra. E a primeira coisa que Deus me disse é o seguinte: você me ama, abra mão da tua agenda. Foi a primeira coisa que Deus me pediu. Amém. Mas fala um pouco mais do Brasil. Do Brasil. O Brasil está intimamente ligado a Israel. Porque existe algo na estrutura de Israel, que é a criação do Estado. A idade da criação do Estado é a minha idade. Porque eu sou de 49 no registro, mas eu nasci em 48. Eu sou de agosto de 48. Eu só vim descobrir isso recentemente, porque naquele meu tempo antigo, as pessoas tinham filhos, era interior, não tinha cartório, e quando lembrava a idade, isso era daquele tempo. Hoje as crianças já saem da maternidade com CPF, mas no meu tempo não. Então eu sou de 48, embora no meu documento diga 49, tudo bem, vai estar lá. O tempo de Israel, o Estado de Israel foi através de um documento que teve uma testemunha, Otto Minerva, que foi um homem brasileiro. Então eu creio que Deus tem algo especial com o Brasil. É verdade. Eu creio assim. Você Deus, sabe que em Israel tem uma cidade chamada... será que eu vou me lembrar agora? Bom, foi a primeira cidade habitada no retorno dos judeus para Israel. E nesse lugar tem um parque onde eles homenagearam as 30 nações que votaram a favor de Israel para recriação da nação. E o Brasil está em um local de honra lá. E então, reconhecidamente, o Brasil está na história de Israel. Está. E eu creio que Deus está levando em consideração isso. E creio que sairemos dessa com a vitória, com a resposta de Deus contundente. Porque às vezes Deus necessita dar respostas contundentes. Exato. Por exemplo, abraçar o anjo deixou algo contundente no corpo daquele que o abraçou. Foi uma marca. Foi uma marca. O encontro de Paulo com Jesus deixou ele com uma marca também. Exato. Então, quem tem um encontro real com Deus, fica com a marca. E nós temos essa marca. É verdade. Quem tem essa marca, eu creio desta forma. Nós temos uma marca. Nós não somos pessoas comuns. Verdade. Verdade. Nós somos pessoas comuns. Existem pessoas comuns, existem, mas Deus, existe o chamado e o escolhido. Existe diferença entre chamado e escolhido. Você sabe, Amaro, Você está ouvindo isso. Você sabe, Amaro, que esses dias eu recebi um Instagram de uma pessoa que comprou o nosso livro, levou para o hospital, enfermeira, e daí uma das pacientes viu o livro e disse: eu posso ler esse livro? Daí ela emprestou, disse que ficou até meio assim chateada de emprestar o livro. Uma semana depois a paciente entregou o livro. E daí ela disse assim: o que você achou do livro? Ela disse: esse cara que escreveu o livro, ele é louco. Esse é o que acham da gente, né, Amaro? Loucos. Daí, uma semana depois, ela saiu do hospital, uma semana depois ela voltou e a enfermeira encontrou com ela, ela disse: você sabe que eu aceitei Jesus nessa semana? E ela disse: mas como? Ela disse: depois que eu li aquele livro, aquelas palavras daquele homem mexeu com a minha vida e eu decidi conhecer o poder de Deus. O poder de Deus só é conhecido pelos loucos.
Está na Bíblia. Não tem como ser diferente. Deus é louco. Confia na gente. Para aqueles que estão nos assistindo, sabe como que nós conhecemos o Amaro? Lá em Araguaína, quase 20 anos atrás, nós dois fomos convidados para pregar na igreja do apóstolo Ildésio e dormimos no mesmo quarto. E foi assim que nós começamos esta aliança que dura muitos anos. E o Amaro foi uma brisa que entrou na minha vida. Olha só, Amaro, uma brisa. Sempre tem uma palavra pontual no nosso ministério. Amaro, nós vamos nos encontrar mais vezes, tá bom? Tá bom. Você tem alguma coisa para deixar para finalizar aí? Pode falar. A confiança que nós temos no Senhor e dizer também que a coroa de Cristo é superior a qualquer coroa. Não é uma simples coroa terrena e é o nome vulgar de um bacilo, de uma bactéria, de um micróbio, de um vírus que vai se tornar superior à coroa de Cristo. A coroa de Cristo suplanta tudo. Então é essa confiança para o povo de Deus, o povo que se chama pelo meu nome. E a palavra é essa: se o povo que se chama pelo meu nome, primeiro ponto, né, se humilhar, né? São 4 ordens que tem nessa frase, nesse texto. Se o povo que se chama, então, depois desse processo, eu virei e sararei sua terra. Então o povo que se chama pelo nome de Deus, povo de Deus, é que é responsável disso aí. Porque isso está escrito, não tem como mudar a palavra. Não é o governo. O governo eclesiástico é maior que o secular. Porque o governo secular é transitório, tem prazo de validade. Mas o nosso governo não é de prazo de validade. Eu vou continuar sendo o que sou até morrer. Amém. Você vai ser o que você é até morrer. E a pessoa brasileira, que é povo de Deus, tem que ter consciência disso. Nós somos responsáveis da terra sarada. É o que está escrito na Bíblia. Eu sou responsável da terra sarada. Se orar pela paz da cidade, na paz da cidade, você vai ter paz. Então nós somos responsáveis. O povo que se chama povo de Deus. Essa é a função que nós temos. Amém? Amém. Nós não temos prazo de validade. Nós não temos voto. Nós temos, Deus nos escolheu para a glória do nome de Jesus, para a glória dele. Amém. A ele a honra, a glória e a adoração. Amém, pastor. Amém. Vamos falar, vamos continuar essas lives falando de outros assuntos. Ok. Amém. Gente que está nos assistindo, falta aí 1 minutinho para nós encerrarmos a live. E eu já quero te convidar, quinta-feira, eu estarei aqui com o Henrique Schmidt, que é o autor do livro Escatologia Apostólica, lá da rede apostólica do apóstolo Ricardo Wagner. Nós estaremos falando de apostolicamente, escatologicamente. Então vai ser às 10 horas, quinta-feira, daqui 2 dias, nós estaremos com outro assunto tremendo. Amaro, brigadão, que Deus te abençoe, e eu entro em contato para a gente estar conversando mais, tá bom? Tá bem. Shalom então, gente. Obrigado por todo esse povo assistindo a gente, que Deus possa abençoar muito vocês. E que a tua provisão, a tua saúde, Amaro, venha anjos especiais te entregando o tempo todo. Tá bom? Amém. Depois você me manda a tua conta bancária, porque eu quero pôr na live quem quiser te mandar uma oferta para poder ajudar no teu ministério. Ok? Amém. Vou mandar. Shalom então. Um abração a todos. Vou mandar a frase que eu disse sobre profeta para você também. Ok. Os profetas que falam baboseiras. Tá bom. Tá bom. Um abraço. Tchau. Shalom, shalom. Tchau, gente.